sabe uma coisa que eu acho isso muito... É complexo isso, né? Porque, assim, quando você fala do processo de cura, eu não falo só de traumas, né? Eu acho que cura, inclusive, dessa sua relação com o espelho, que não necessariamente tem um trauma, um grande trauma, né? Talvez você não esteja se sentindo bem com a sua aparência física, assim, né? O trauma nesse caso é a comparação que a gente é exposta todo dia com capa de revista, essas mulheres tudo photoshopada que a gente acha que é de verdade, né? O que acha que é natural, mas tudo tem procedimentos, milhões assim. Mas sabe uma coisa que pra mim eu acho que é complexa? É você lidar com a cura do corpo com o próprio corpo. Isso eu acho uma complexidade muito grande, porque assim, quando você tá com a palavra, enfim, você só tá falando, não é só tá falando, né? Não é só tá falando, porque também falar é muito difícil, né? Nós temos dificuldades de fala e de elaborar para falar. Mas quando é com o corpo, se você tem várias dificuldades com o seu corpo também, eu fico imaginando procurar essa cura com algo que me dói. Se eu não consigo ficar nua, às vezes, na frente eu não consigo me ver. Imagina eu trabalhar lidando com isso. Mas eu acho que você quando... Não sei, tá? Você me corrige se for verdade, assim. Se for mentira, na verdade. Porque eu acho que não é só a questão do corpo. Ela falou, você medita, né? Tem uma conversa. Então, assim, não é uma coisa calada. Então, é uma coisa pra você... Né? E eu acredito que não deve ser uma sessão. Deve ter que ter mais sessões. E eu não sei se tem exercício ou então, sei lá, para casa entre as sessões, né? Tem. Porque assim, o meu analista, a minha analista, né? Mas desde o Dr. Celso, quando eu fazia com ele falava comigo, falou assim, a análise acontece entre sessões. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa que eu vou lá na Tami, converso com ela, saio do consultório dela e vou viver minha vida como se nada tivesse acontecido. Porque aí não vai funcionar. Né? Você tem que chegar em casa, você tem que, sei lá, ela deve falar, olhe no espelho, tire uma foto, faça isso, sei lá. Deve ter alguns exercícios para você ir se acostumando com aquilo de uma forma que no final de um período você fique confortável com aquilo. Né? Porque assim, e é muito louco, porque a gente acha que só quem tem dobrinhas ou coisinhas no corpo que é inseguro e tudo. Gente, já vi... Não, mas às vezes você vê dobrinhas onde não tem também. Você vê coisas onde não tem. Tá, mas mesmo quando você tem um respaldo que essas mulheres maravilhosas, né? Sabrina Sato, Débora Seco, que tem o corpo que todo mundo olha e fala, não, o corpo não tem uma celulite, não tem nada. Eu já ouvi relato delas falando que elas são inseguras, que elas não se gostam de olhar no espelho, que elas têm problema para transar até com o marido. Eu vou até trazer uma coisa que a Thalita falou aqui no programa de ontem. A linha de chegada, ela nunca chega. Ela muda todo dia. Então essas mulheres estão sempre correndo atrás do ideal, do padrão de beleza, mas nunca chega, porque amanhã lança um novo procedimento, então ela não chega nesse lugar, ela não tem coragem de se olhar. Entendeu? Então, assim, a questão do corpo não é só dele estar fora do padrão. Até uma pessoa que está dentro do padrão pode ter milhares de problemas a respeito do corpo, né? Porque eu acho que o problema, na verdade, gente, nem está no corpo. É aqui, ó. Então, quando você fala que a gente vai resolver nosso problema do corpo com o corpo, não é com o corpo. É uma consciência corporal. É isso, mas é uma consciência, tem que ter a mente junto, né? Isso, é essa união. O meu trabalho é essa união. Na terapia convencional é isso. Igual você falou, a gente fala. Só que às vezes a gente não acessa informações que estão armazenadas no corpo. E às vezes tem uma crença, um trauma, um tabu, um bloqueio que está no corpo, que você fala assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que chega na hora H, você precisa apagar a luz. Você fica preocupada se a sua barriguinha tá aparecendo, se seu peito tá caído, se não sei o quê. Ou às vezes você não sente absolutamente nada. Eu tenho uma paciente que ela não sente nada. E aí eu vou tocar o corpo dela pra gente liberar e soltar. O corpo dela é rígido, é travado, a musculatura tá densa. E quando a musculatura tá assim, não existe energia orgástica, não existe prazer que flui, porque ela não tá relaxada. Então, o que eu preciso fazer com essa paciente? Eu falo paciente, tá? Cliente, porque tem gente que fala assim... paciente, cliente é estranho. Exato, eu acho cliente muito estranho. Estranho, Essa paciente, ela precisa relaxar essa musculatura para que a onda de prazer passe.
E aí ela possa sentir orgasmo. Só que pra gente chegar nesse nível, na primeira sessão, ela teve, por exemplo, o bloqueio de ver ela sem roupa. Aham. Então, opa, vamos trabalhar umas meditações, vamos trabalhar alguns toques corporais, passei alguns exercícios para ela em casa, para ela entender como a nudez influencia na vida dela em relação a bloqueio, em relação a prazer. E aí, quando ela chegou na próxima sessão, ela já estava muito mais tranquila para a gente trabalhar só a parte íntima, só o genital. E nesse trabalho do genital, são massagens, vamos supor que aqui seja a vulva, são massagens em volta que tem pressão e tem respiração. Então, eu vou tocar, eu peço para ela inspirar profundo, expirar e soltar. De repente, ali tem uma memória armazenada e ela lembra de algo que aconteceu na vida dela. E aí, ela entende o porquê talvez ela não sentir prazer. Às vezes pode ser eu ainda não chegamos nesse ponto, mas pode ser que elas falem, olha, eu aprendi lá na minha infância que a vulva, ela cheira peixe, ela é feia, ela é fonte de pecado, então isso fez gerar o bloqueio. E qual que é deixa eu só fazer uma pergunta, que ela falou dessa questão das crenças. Pela sua experiência, qual que é a crença limitante mais presente, assim, tanto no universo masculino quanto no feminino? Porque a gente tá falando ela, aí eu não sei se referindo a pessoa ou se mulher. Quem mais te procura é mulher? São os homens? Qual que é a crença limitante em cada um desses públicos, assim, que você mais identifica? O que mais me procura são mulheres, não público feminino. A crença limitante tem uma raiz, religião. A religião, ela castra a sexualidade nossa, né? É errado, não pode, é pecado, é feio. Isso fez com que, por exemplo, tem que casar virgem, né? Tem um homem na vida. Isso fez com que as pessoas reprimissem a sua sexualidade e seus desejos. Tem mulher que acha que sentir desejo é pecado. Então, até hoje? Até hoje. É por isso que Teresa tá aí, Flaviana, pra gente aprender também. Não, tem canais, por exemplo, no Instagram, que eu tenho uma sexóloga que fala que sexo anal é pecado. Uma sexóloga que fala isso? Sexóloga evangélica. Ela fala que isso. Sexo anal é pecado. Sexo é pecado, né? É só para procriar. O sexo por prazer não é proibido mesmo, teoricamente, né? E é até hoje porque essas crenças vêm ali dos nossos pais, dos nossos avós. Tem aqui 2 gerações antes da gente. E vai demorar ainda para isso mudar. Porque eu vejo que os jovens hoje, apesar da gente ter uma liberdade sexual muito maior, eles estão tendo uma dificuldade em se relacionar. Porque a gente tem hoje isso daqui, né? Tecnologia. E a tecnologia faz com que a gente converse online. Mas o jovem não tem coragem de conversar assim. E muito menos de tocar. Não sabe o que fazer. E aí, o caso dos homens, eu recebi um homem esses dias, ele tá noivo. Ele falou, olha, eu sinto que no meu relacionamento pode melhorar.